Uma mente inquieta, Kay Jamison, primeira parte. O fantástico azul ao longe. Na direção do sol. Eu estava parada com a cabeça jogada para trás. Maria Chiquinha presa entre os dentes, ouvindo o jato lá de cima. O barulho estava alto, mais do que o normal. O que queria dizer que ele estava perto. Minha escola primária ficava próxima à base aérea de Andrews, bem na periferia de Washington. Muitos de nós eram filhos de pilotos, e o barulho fazia parte da rotina. O fato de ser rotina não reduzia, porém, o fascínio, e eu instintivamente olhei do pátio para acenar. É claro que eu sabia que o piloto não estava me vendo. Eu sempre soube disso, da mesma forma que sabia que mesmo que estivesse me vendo, a probabilidade era que ele na realidade não fosse meu pai. Mas essa era uma das coisas que a gente fazia, e de qualquer modo, eu adorava todo e qualquer pretexto para fixar os olhos no céu. Meu pai, um oficial de carreira da Força Aérea, era antes de mais nada um cientista e apenas em segundo lugar piloto. Mas ele adorava voar. E como era meteorologista, tanto sua mente quanto a sua alma acabavam ficando no céu. Como meu pai, eu olhava para cima muito mais do que para fora. Quando eu lhe dizia que a Marinha e o Exército eram tão mais velhos do que a Força Aérea, tinham muito mais tradições e lendas, ele costumava responder que isso era verdade, sim, mas que a Força Aérea era o futuro. E então ele sempre acrescentava, e nós podemos voar. Essa profissão de fé era acompanhada eventualmente de uma entusiástica interpretação do hino da Força Aérea, fragmentos do qual continuam comigo até hoje alinhados de um modo algo estranho, com trechos de canções de Natal, primeiros poemas e lembranças variadas do livro de orações da Igreja Anglicana, todos carregados de emoção e significado desde a infância, e todos ainda mantendo o poder de acelerar a pulsação. E eu prestava atenção e acreditava. E quando ouvia as palavras, lá saíamos nós para o fantástico azul ao longe, eu imaginava. Que fantástico! E ao longe estavam entre as palavras mais maravilhosas que já havia escutado. Da mesma forma, eu senti o total enlevo da expressão, subindo alto na direção do sol, e sabia instintivamente que fazia parte dos que amavam a amplidão do céu. O barulho do jato ficou mais alto, e eu vi que as outras crianças da minha turma da segunda série olhavam subitamente para cima. O avião vinha chegando bem baixo e passou por nós como um raio, quase atingindo o pátio. Enquanto ficávamos ali agrupados e absolutamente apavorados, ele entrou pelo meio das árvores e explodiu bem na nossa frente. A violência da colisão pode ser sentida e ouvida no horrível impacto do avião. Ela também pode ser vista na beleza assustadora, embora terrivelmente prolongada, das chamas que se seguiram. Em questão de minutos, aparentemente, mães começaram a invadir o pátio para tranquilizar os filhos, informando que não havia sido seu pai. Felizmente, para meu irmão, minha irmã e para mim, também não havia sido nosso. Ao longo dos dias seguintes, com a divulgação da mensagem final do jovem piloto à torre de controle antes de morrer, ficou claro que ele sabia que poderia salvar sua vida se abandonasse o avião. Ele também sabia, porém, que se agisse assim, estaria arriscando que o avião desgovernado caísse sobre o pátio e matasse aqueles de nós que estavam lá. O piloto morto tornou-se um herói, transformado num ideal causticante, inteiramente impossível do que queria dizer o conceito de dever. Era um ideal impossível, mas ainda mais irresistível e assombroso por sua própria inexequibilidade. A lembrança do acidente voltou à minha mente muitas vezes ao longo dos anos,
como um lembrete tanto de como as pessoas aspiram a esse tipo de ideal e precisam dele, quanto de como pode ser fatalmente difícil atingi-lo. Nunca mais olhei para o céu e vi apenas amplidão e beleza. Daquela tarde em diante, vi que a morte também e sempre estava lá. Tenham um bom dia.